Acho que todos aqui conhecem os anti-heróis, né? Aqueles caras que são muito sombrios, e que sempre tem a palavra final, que, pasmem, eles matam seus vilões e farmam aura e ego aos sons de edits de TikTok pro Pedrinho olhar e falar: ele é literalmente eu. Brincadeiras à parte, a febre dos anti-heróis voltou há um tempo mais forte do que nunca. Até mais forte do que quando se deu início a essa moda lá nos quadrinhos dos anos 80 e 90. Muito disso se deve por obras como The Boys, The Authority e Invencível. Esse último sendo mais especificamente o Omni-Man. Eu sei que Invencível, pelo visto, é muito mais do que quem de fora vê. Até considerei dar uma chance pra ver Invencível, parece ser bem legal. Essa moda de anti-heróis tomou bastante força e até furou mais a bolha do que no seu auge no passado. Hoje em dia, qualquer um que usa a internet vai saber o que é anti-herói. Porém, hoje, não estamos aqui para falar especificamente do seu conceito ou de onde esse negócio de anti-herói veio. Estamos aqui para falar de algo um pouco problemático, que está acontecendo já há um tempo e que envolve a questão de idolatria. Nesses últimos anos, a popularidade dessas produções focadas em personagens anti-heróis vem aumentando. E com isso veio uma certa idolatria por personagens como o Justiceiro, Omni-Man e, pasmem, até o Capitão Pátria. Ou Homelander pros íntimos. Pois é, um cara que é escrito para ser um vilão sádico e cruel é idolatrado e visto como algo a ser seguido. Todos esses personagens que falei são idolatrados em algum nível. Em nenhum momento estou dizendo que você não pode gostar desses personagens ou do gênero de história de anti-herói. O ponto que quero chegar é como isso é perigoso em uma visão a longo prazo. Principalmente por essa idolatria quase vir sempre com um hate nos super-heróis. Em seguida de frases como: os anti-heróis são o que o mundo precisa. Ou pior, os anti-heróis são muito mais necessários e eficazes do que os heróis normais. E é aí que mora o problema. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que tá assistindo esse vídeo. Você sabe como surgiu o conceito do heroísmo? O heroísmo não surgiu de um lugar em específico. Ele surgiu de uma necessidade humana de modelos morais a serem seguidos. Desde nossa criação, os modelos de heróis foram introduzidos em nossas vidas. Heróis como Hércules, Tarzan, Zorro, Superman foram criados para suprir esta necessidade que temos de alguém que lute pelos que não podem se proteger sozinhos e que nos inspire a sermos melhores. Então, o heroísmo surgiu de uma necessidade humana, a necessidade de modelos morais inabaláveis, seres que iriam sempre estar lá por nós, para nos dar força e perseverança. E é com esse pensamento em mente que em 2001 surge uma história para criticar essa moda dos anti-heróis. Uma simples história de 48 páginas que quer lembrar ao leitor o porquê os super-heróis são e sempre serão necessários. Essa história, meus amigos, foi publicada na Action Comics número 775 e se chama Superman: o que há de errado com verdade, justiça e um futuro melhor. Mas ela também ganhou outro nome futuramente: Superman contra a Elite. E essa história, meus amigos, essa história é uma resposta direta e ainda muito atual a toda essa glorificação e idolatria aos anti-heróis. Para começar, vamos falar sobre o contexto dos quadrinhos e dos personagens naquela época. Era 2001 e tínhamos acabado de entrar nos anos 2000 e sair dos selvagens anos 90. Cara, que período louco os anos 90. Eu tô tendo que ler algumas histórias dos anos 90, cheguei no Lanterna Verde anos 90, cheguei no Demolidor anos 90... Demolidor ainda vai sair um vídeo aqui no canal. E caraca, meu irmão, que período maluco. Os anti-heróis, aqueles caras gigantes com 100 quilos de puro músculo, cara de mal e muito cara, muito sombrio. Naquela época, essa mania de anti-heróis refletiu de certa forma negativamente nos heróis convencionais. Muitos leitores novos estavam agora achando os heróis convencionais muito chatos e sem graça. Isso tanto na Marvel quanto na DC. A DC, vendo isso, resolveu entrar na onda dos anti-heróis também. E foi assim que foi criado alguns personagens nesse estilo, que, spoiler, já eram datados desde que foram criados. Um exemplo que eu gosto de utilizar sobre essa mania de querer fazer os personagens serem anti-heróis é o famigerado Guy Gardner Warrior. Ai, meu Deus do céu, Guy Gardner Warrior. Parada ridícula, velho, parada ridícula. Esse aí já nasceu datado. Até pra época. Já nasceu fora de moda. Continuando. Tendo em vista toda essa zona que ficou o mundo dos quadrinhos e dos super-heróis, uma pessoa viu tudo isso acontecendo e decidiu escrever uma história em resposta a tudo isso. Seu nome era Joe Kelly. Joe queria entregar uma história curta, porém que entregasse uma importante lição para o leitor. Ele queria mostrar novamente o porquê os super-heróis eram tão necessários em nossas vidas. E quem melhor para protagonizar essa história
sobre os valores morais de um herói do que não o primeiro super-herói criado. O primeiro e único Superman. Agora podemos contar sobre o que se trata essa história maravilhosa. Tudo começa quando o Superman se vê entre um dilema moral e ético, quando uma nova equipe de heróis aparece resolvendo, entre aspas, as coisas. E com resolvendo, entenda que eu quero dizer que é matar e gore, pra lá e pra cá, muita morte, destruição e tudo mais. Esse método dessa tal equipe começa a ser idolatrado pela população, não só de Metrópolis, mas de todo mundo. Porém, ao mesmo tempo que essa equipe resolve os problemas, eles também fazem muitas baixas. Muitas pessoas perdem a vida nesses combates. Até que então, a tal equipe se revela para o mundo, se autoproclamando a elite. E que o mundo está doente e que não precisam de um curativo para sarar. Precisam de cirurgiões prontos para acabarem com o mal pela raiz. Após isso, nos é apresentado os membros dessa elite. Temos o líder da equipe, Manchester Black, e com o seu braço direito temos o Fusão a Frio. E depois temos o cachaceiro do Chapeleiro. E por último, mas não menos importante, temos a Zoológica. Ok, né? Cada um com seu nome. Esses 4 serão os tais cirurgiões que o mundo supostamente tão desesperadamente precisa. Mas e o Superman? Bom, o nosso querido Azulão se mantém bem inquieto sobre as ações dessa tal elite, mas sabe que não concorda com seus métodos e nem com suas ações. Até que eventualmente eles acabaram se encontrando de uma forma não muito agradável, já que o Superman acaba tomando por tabela uma rajada de energia que simplesmente desliga seu sistema nervoso inteiro e faz ele ficar incapacitado, ao mesmo tempo que mais pessoas morrem na sua frente pelas mãos da elite. Avançando um pouco na história, nós temos um momento com um certo duplo sentido, em que o Superman conversa com o Manchester Black, e o próprio Black fala que o Superman foi o primeiro, o melhor, mas agora tá ultrapassado, e é um clichê, e que não existe mais espaço no mundo pra ele. Maluco, isso te lembra alguma coisa? Me lembra aquela velha falácia do Superman é muito chato, cara, ele é muito bonzinho, perfeitinho. Eu odeio essa falácia. Tanto que vejam só, ela é mostrada nessa história em uma cena onde o Superman voa por Metrópolis e, por consequência, ouve o que as pessoas estão falando sobre a elite. De longe, a coisa que mais impacta ele é quando ele vê um grupinho de crianças brincando, fantasiadas como a elite, e uma criancinha fantasiada como Superman simplesmente fala algo que deixa ele perplexo. A criança fantasiada de Superman fala que não é justo eles, as crianças fantasiadas de elite, poderem matar ele e ele não poder matar eles de volta. Aí o garoto fantasiado de Superman fala: Superman é chato e ultrapassado. Maluco, isso aqui é ouro, e a indireta tá aí, mas não acaba por aí. Após isso, a cena é cortada e é mostrado o Clark conversando com a Lois. E o Clark revela que ouviu uma criança falar que queria ser da elite quando fosse adulto, porque segundo ele, seria divertido matar. Divertido matar! Clark, obviamente, fica abalado com essa coisa, com isso na cabeça, né? Imagina ouvir uma criança falando isso. Avançando um pouco pro final da história, temos uma luta final que é simplesmente uau! Você sente cada golpe, cada soco, tudo ali tem um peso. Não é simplesmente uma luta vazia, que nada tem impacto, é uma luta sobre humanidade. Como não devemos deixar nossos impulsos mais sombrios tomarem forma. O Superman acaba, a princípio, tomando pior na luta, onde, na mesma, a todo momento, o Manchester Black fica diminuindo mesmo, falando que ele luta por um sonho morto, que os ideais que ele defendeu e lutou por toda a vida estão pra sempre mortos e enterrados. Não quero dar spoiler aqui, mas a maneira como o Superman vira essa luta, tanto na HQ quanto na animação, é simplesmente magnífico. Se você não viu, por favor, veja, por favor. Então temos por último, mas não menos importante, a vez do Superman falar e dar o seu ponto de vista sobre o mundo, já que toda a história foi o Manchester Black que falou sobre tudo isso, sobre como o mundo estava podre e como o Superman estava ultrapassado, e seus sonhos eram dignos de pena e de uma mente muito inocente e idiota. Então chegou a vez do nosso Azulão falar. Mas eu vou deixar essa partezinha pro final, vocês vão ver, vocês vão gostar. Essa história, seja no filme ou na HQ, ela trata sobre vários temas, mas um bastante recorrente são os sonhos. Sonhos esses que são mencionados diversas vezes durante a história. E não é à toa. A história, além de ser uma clara crítica ao movimento dos anti-heróis, também é uma história que fala sobre sonhos e como eles devem sempre permanecer vivos dentro de nós. E até representam o próprio Superman, que é constantemente considerado como alguém ultrapassado e bonzinho demais. Justamente por escolher acreditar nas pessoas e na bondade que pode existir dentro delas,
e dar a elas o benefício da dúvida. E isso é mostrado na história como um sonho morto, um sonho ultrapassado, um sonho antiquado. Mas ele nos mostra que não é assim. Essa história serve para nos lembrar que o lugar de um herói não é ditando as regras e à nossa frente como um deus, e sim ao nosso lado, nos auxiliando quando caímos e nos ajudando a levantar e estando sempre lá para nos ajudar, com um amigo que sempre vai estar lá por nós. Em 1938, Joe Shuster e Jerry Siegel tiveram um sonho. Um sonho que alguém lutasse pelos oprimidos, alguém que através da ação inspirasse as pessoas a serem melhores. Eles sonharam com alguém que protegesse aqueles que não pudessem se proteger sozinhos. E o sonho desses dois homens ainda continua vivo, lutando mais do que nunca para continuar inspirando as pessoas ao redor do mundo inteiro, dando a elas algo para acreditar e seguirem seus sonhos. Tal qual Joe Shuster e Jerry Siegel também sonharam. E este sonho deles é e sempre será um sonho que jamais será antiquado. Porque esse sonho deles desencadeou vários outros sonhos. Sonhos que mudaram vidas. Sonhos que salvaram vidas, tanto dentro dos quadrinhos quanto fora. Esses personagens, os super-heróis, eles podem não existir, mas suas ações são reais, as suas inspirações são reais. Por isso, eu não gosto tanto dos anti-heróis. Eu, particularmente, falando por mim agora, eu não gosto tanto dos anti-heróis assim. Um ou outro. Eu gosto de Justiceiro, eu gosto de Deadpool, porque eu me divirto vendo. Mas quem eu realmente gosto, quem eu realmente olho, são aqueles personagens que nos dão uma lição de moral e nos dão a esperança de que a pessoa do meu lado é capaz de um grande bem, o próximo é capaz de um grande bem, a humanidade é capaz de um grande bem, de uma grande força pro bem. E é por isso que eu amo tanto esses personagens, não só o Superman, né, mas todos esses personagens que nos inspiram, que me inspiram, né? Superman, Lanterna Verde, Demolidor, Homem-Aranha, Batman às vezes também. Não deixem esses sonhos serem em vão. Esses sonhos de Joe Shuster, Jerry Siegel, Stan Lee, Bob Kane. Todas essas pessoas sonharam e os sonhos deles se transformaram em realidade. E assim, encheram o mundo de sonhadores. E eu sou um deles, eu tô realizando os meus sonhos agora. Graças tudo a esses homens. E eu falei, né, que o Superman, no final da história, responde todos esses comentários. Manchester Black, depois de derrotado, diz que o Superman, se acha que acabou ali, se essa derrota vai impedir ele de voltar, ele está vivendo no mundo dos sonhos. E o nosso querido Homem do Amanhã responde um dos melhores discursos de todos os tempos. Ótimo. Os sonhos nos salvam. Sonhos nos fortalecem e nos transformam em alguma coisa melhor. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Vingança não vai mudar o passado. Nem o meu, nem o de ninguém. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença.